Fala pessoal, Vini na área. Hoje a gente vai falar sobre o Replit, finalmente o curso de Replit que vocês tanto pediram aqui dentro da comunidade Vibe Coders. A gente começa com essa aula vai ficar disponível no YouTube para você que está buscando aí alguma coisa, entender melhor como é que funciona o Replit. Essa é a aula inicial do nosso curso de Replit. Se fizer sentido, te convido a fazer parte da comunidade Vibe Coders Academy. Lá na Vibe Coders eu trago vários conteúdos e cursos e ensinamentos para você conseguir sair do zero e colocar as suas aplicações em funcionamento utilizando inteligência artificial como seu copiloto de desenvolvimento de software, mesmo que você nunca tenha feito isso. Tranquilo? Então, nesse curso de Replit, vamos lá, o que a gente vai abordar, galera? Primeiro, nessa aula, a gente vai entender nosso modelo de aprendizado aqui dentro da Vibe Coders, que ele é baseado no método 70-20-10. 70% prática, 20% networking, 10% teoria. Não vai ser aquelas aulas maçantes que talvez você vê em alguns outros lugares. Aqui, nosso modelo é 70-20-10. Mão na massa. Vamos fazer bons networks, conversar com as pessoas. Aí a gente tem aqui dentro da comunidade os eventos do Café com IA. Você já pode preparar suas perguntas e dúvidas que surgir durante o seu desenvolvimento e trazer no Café com IA que a gente responde. E nas nossas sessões de pair programming, que acontecem semanalmente também, onde eu desenvolvo um software junto com vocês. Então, é o momento da gente aplicar esses 20% do conhecimento junto com o networking, ok? O que você vai aprender aqui? Você não vai só aprender a usar o Replit, mas como usá-lo da melhor maneira possível. Então a gente vai aprender a usar o Replit, mas como usar da melhor maneira possível. O que eu tenho visto acontecendo com muitas pessoas? Começa a usar o Replit, ele começa a endoidar, começa a ficar caro, enfim, vira uma verdadeira bomba ao invés de ser uma solução de problemas. Eu vou te mostrar aqui nesse curso como usar ele da melhor maneira possível e sim, ele é uma das melhores ferramentas de vibe coding do momento. Entendendo então o Replit, você consegue usar o Replit tanto como um desktop app, tanto quanto um mobile app, quanto no browser. Muitas pessoas já utilizam o Replit no browser, mas talvez você não saiba que dá para fazer o download do Replit, e ele vai ficar aqui, igual você está vendo na minha tela agora, que é o que a gente chama de AI App Builder, no caso AI Editor, tá? No caso, vamos pegar aqui o nosso guia de Vibe Coding que a gente tem dentro da comunidade. A gente tem aqui listados o Canvas, os App Builders e os AI Code Editor. Então o Replit ele tem uma versão dele de Code Editor. Qual que é a diferença? Quando a gente abre o Replit no navegador, você vai ver essa aba inicial, que é o padrãozinho das ferramentas de Vibe Coding, mas quando você abre um projeto, você vai ver que ele tem aqui dentro, basicamente, um editor de código. Se você nunca viu a interface de editor de código, talvez você vai falar, poxa, qual é a diferença? Nenhuma. A gente tem aqui do lado os arquivos que a gente consegue acessar, a gente tem aqui um console que a gente consegue executar comandos, um shell também, que é basicamente um acesso à linha de comandos. Então, você tem literalmente um ambiente de desenvolvimento no browser. Então, essa é a diferença. Quando você usa no browser, você está usando um ambiente de desenvolvimento no browser. Quando você baixa a aplicação, você tem isso no seu próprio computador, tá certo? Ok. Continuando então. Vamos lá no nosso Excalibur. Então, aqui, o que os aplicativos Replit oferecem, né? Configuração zero. Você consegue criar aplicativos e escrever código diretamente no Replit.com. Como eu falei, ele é um editor de código, sem nenhuma instalação ou configuração. Se você começa um projeto nesse computador hoje e amanhã você está em outro, você tem acesso a ele desde que você tenha acesso à internet. Salvamento automático. Seu projeto salva continuamente as alterações na nuvem e permite que você retome a codificação de qualquer navegador na web. Controle de versão, você consegue acompanhar as alterações, explorar o histórico de arquivos e sincronizar seus arquivos sem qualquer configuração através do sistema de controle de versão do Replit, o que é muito positivo, principalmente se você não manja tanto de controle de versão. Controle de visibilidade, você consegue fazer um projeto público ou privado, e aí você define quem pode visualizar ou não seu projeto. Implantações, você consegue implantar um código na nuvem sem fazer alterações complexas de configuração de DevOps, sem necessariamente ter conhecimento nessa área. E URLs de aplicativos personalizados. Você consegue ter uma URL exclusiva para o seu aplicativo Replit. Dá um ar mais profissional para a sua aplicação web. Vamos dar uma olhada na landing page do Replit. Eu já deixei aberto aqui o GitHub, porque eu recomendo que você crie uma conta no GitHub, caso você não tenha ainda, porque esse curso a gente vai falar muito de GitHub, a gente vai usar muito o GitHub, porque ele entra justamente nessa parte que eu falei para vocês, que é, você não vai só aprender a usar o Replit, mas como usá-lo da melhor maneira possível. Então já faz seu cadastro no GitHub se não tem ainda, ok? Pausa o vídeo, vai lá rapidinho e faz o cadastro.
Boa, falando do Replit agora, então, quando você acessa a landing page, a gente está hoje no dia 11 de maio, Dia das Mães de 2025, a gente tem essa landing page aqui, Turn Your Ideas into Apps. What will you create? The possibilities are endless. Eu gosto de destacar de cara que a principal diferença do Replit para Bolt, Bolt Do It Yourself, Bolt.new, Lovable, eu vou listar alguns aqui dos mais populares, tá? E eu já vou explicar a principal diferença entre eles. Olha só, tem uma sacada que é o seguinte. Quem desenvolveu o Bolt.new é essa empresa aqui, StackBlitz Labs, que também tem uma solução de editor de código no browser, tá? Na mesma solução que a gente viu ali do Replit. Qual que é a grande sacada deles? Eles desenvolveram o Bolt.new, mas o Bolt.new, ele é usado por diversas ferramentas como a base para a criação de ferramentas de vibe coding. Então você fala, cara, é engraçado, né? Como é que o Bolt parece bastante, o Lovable parece tanto com o Bolt? É engraçado quanto que o Chef parece tanto com o Bolt. É engraçado quanto que o Hostinger parece tanto com o Bolt. É engraçado tanto que cada dia que sai uma ferramenta nova de vibe coding é basicamente idêntico ao Bolt. Isso não é uma coincidência. Isso significa que essas ferramentas estão utilizando o código do Bolt como base, porque o Bolt é open source na licença MIT, o que significa que as pessoas podem criar projetos baseados nele e não só podem como estão criando. E como é que eu sei disso? Porque eu desenvolvo software há 17 anos e é uma prática comum. A gente, dentro do open source a gente vê esses mecanismos de fork, tá? E a gente vem aqui embaixo no Chef, por exemplo. Dá para ver bem no finalzinho da página. Tem vídeo do Chef aqui no meu canal do YouTube, vocês podem conferir. E você vai ver, ó, Made by Convex, Powered by Bolt. Se a gente clicar no Bolt, ele vai para o Bolt.new. Falou, uai, os caras estão fazendo propaganda para o concorrente deles? Mais ou menos. É que não é que é concorrente. Eles literalmente usaram o código do Bolt para construir a ferramenta. Então é por isso que a maioria dessas ferramentas, o Bolt, Lovable, se parecem, porque a maioria delas estão usando atualmente a base do Bolt.new. Claro que, à medida que as ferramentas vão avançando, vão melhorando, elas vão ficando um pouco diferentes, vão trazendo novas funções que as outras ferramentas não têm, e isso é o que traz a diferenciação de mercado. Um exemplo claro também, a gente não vai entrar tão a fundo disso, mas os AI Code Editors, como Windsurf, Cursor AI, eles também são forks de uma solução existente, que é o VS Code. Se você nunca ouviu falar do VS Code, a gente está falando dessa ferramenta da Microsoft aqui, que é open source. Então, todas as ferramentas atuais conhecidas e famosas de editor de código com IA, ou elas usam o VS Code como base e tem um plugin que integra a IA ali dentro, como o GitHub Copilot, como o Klein e WhoCode, ou elas são um fork, ou seja, uma cópia do código base do VS Code, que aí a gente tem o Windsurf e Cursor AI e o Tray AI também da ByteDance, ok? Então é comum a gente ver essa prática e o que diferencia é como elas são implementadas. E aí aqui é onde o Replit se diferencia, porque o Replit ele não é uma cópia do Bolt. Diferente de todas as outras ferramentas, o Replit é o Replit. Ele tem a sua própria estrutura, a sua própria base. E a gente vai entender aqui, né, navegando na página do Replit, as funcionalidades, né? Então você tem aqui a ideia do Your Own Automated App Developer, a ideia do agente do Replit. Eles têm um agente de IA implementado lá dentro, a gente já vai ver tudo certinho. E a diferença, vocês vão ver claramente, é a maneira como é construída, você já percebe que não é a mesma base do Bolt.new. Deixa eu abrir para vocês verem aqui, eu tenho um projeto aqui, ó. Esse aqui é o Replit, tá vendo? Aqui é nosso Replit, nosso ambiente de desenvolvimento. Você vai ver, ó, na lateral, já tinha mostrado, né, o editor de código. Então temos aqui os componentes, a gente consegue ver os componentes React, nesse caso um projeto React, o que foi criado aqui dentro. Você consegue ver o pacote dos arquivos, o gerenciamento de arquivos, mas a semelhança com as outras ferramentas, ela para por aqui. Porque aqui a gente tem as abas, e quando a gente vai abrir uma nova aba, a gente consegue selecionar não somente para previsualizar a aplicação, mas também workflows de automação. Isso é utilizado no fluxo de automação para deploy, ou seja, colocar a ferramenta no ar. Você consegue executar tarefas de CI/CD, Continuous Integration e Continuous Delivery, antes de colocar uma ferramenta no ar, o que é sensacional para você fazer isso diretamente dentro da ferramenta, porque, do contrário, você precisaria ou ter conhecimento de DevOps ou contratar alguém para fazer isso para você, para rodar tarefas como teste unitário, testes automatizados,
e outras funções que talvez você queira incluir dentro da sua pipeline, da sua esteira de desenvolvimento. O Replit já traz isso aqui dentro, embutido na plataforma de desenvolvimento. Você também tem acesso ao console, que é basicamente quando a gente abre o console, ao console da aplicação ali, tá? Então, toda vez que você rodar deixa eu rodar aqui, ó. Aqui essa aplicação não tá rodando. Vocês vão ver, né? Quando a gente chegar aqui, eu vou mostrar exatamente como é que funciona o console, tá? A gente tem a parte de shell também, para você rodar scripts em linha de comando, que é bem prático também, você não precisa rodar no seu computador, você consegue executar os comandos de linha de comando ali. Você tem a parte de deployments, ou seja, colocar a aplicação no ar. Você não precisa recorrer a uma ferramenta de terceiro para colocar a aplicação no ar. O próprio Replit já te fornece isso. A parte de autenticação, então você não precisa criar uma autenticação do zero. O Replit te fornece um mecanismo de autenticação de solução de autenticação. Chat, que é onde você consegue conversar com outros colaboradores, e esse não é um chat de inteligência artificial, mas quando você trabalha com um projeto com várias pessoas mexendo na mesma base de código, você consegue ter esse chat, essa ferramenta integrada aqui dentro. Code Search, que é fazer uma pesquisa no código. Database, você consegue aqui dentro da plataforma do Replit, ter um banco de dados PostgreSQL, que você consegue gerenciar ele 100% aqui dentro. Você não precisa de configurar uma instância de Postgres fora do Replit. Dependências, gestão de pacotes, instalação de pacotes, tudo aqui dentro. Documentação, aí você consegue abrir essa aba de documentação para ver documentação do Replit, caso você tenha alguma dúvida no momento. O Extension Store, você consegue ver outras extensões que o Replit dá suporte para você já instalar dentro do seu projeto, o que é sensacional. Por exemplo, extensão do Perplexity, API Request Tester, Icon Generator, RippleDB, Export and Import. Enfim, você tem várias extensões, Meme Generator, CSV Editor. Então você consegue trabalhar com várias extensões aqui dentro. Já deu para perceber que o Replit não é uma cópia barata do Bolt. O Replit é uma plataforma de desenvolvimento. E é por isso que eu resolvi gravar esse curso sobre o Replit, porque, ao contrário das outras, que a cada dia que passa muda uma função, muda uma tela, e fazer um curso de Lovable hoje, amanhã pode ficar irrelevante, o Replit já é uma estrutura mais sólida e consolidada. Aqui vamos só para finalizar a listinha de abas que a gente pode abrir com o Replit, né? Então a gente também pode abrir. Nossa, é muita coisa. A gente pode abrir o Git, que é o controle de versão do seu repositório de código, que basicamente vai controlar as diferentes linhas do tempo da história do seu código, onde você vai rastrear qual modificação foi feita, quando e por quem, caso você precise voltar no tempo do seu código para editar e corrigir qualquer coisa, ou para alterar alguma coisa no futuro, se alguma coisa estiver quebrando, você entender o que aconteceu que fez aquilo quebrar. Integrações, você consegue integrar ele também com outras ferramentas nativas do Replit. Networking, você consegue ver as portas ali, configurar as portas de networking do Replit também, que seria uma parte mais de infraestrutura e DevOps. Object Storage, você consegue armazenar arquivos, upload de imagens, por exemplo, tudo dentro do Replit, você não precisa sair de dentro do Replit. Preview, você consegue prever o app, aí isso aqui você já vê em outras ferramentas, né? Problemas, você consegue ver problemas que foram detectados no seu código de uma maneira estática, entender e tentar resolver eles, por exemplo, erros de linting, erros de type checking, né? O Replit Key Value Store, que seria um equiparável a uma... Poxa, fugiu o nome agora aqui, mas a um tipo de armazenamento de dados em memória, que é do... Putz, eu vou ter que dar um Google nisso aqui agora, que eu não vou conseguir ficar sem isso. Armazenamento... Chave, valor, banco de dados. Putz, como é que é o nome disso, cara? Redis, pronto, lembrei. Que é o equiparável ao Redis. Também temos armazenamento de secret keys, e isso aqui é importantíssimo, principalmente em relação à segurança da sua aplicação. Você tem que levar isso em consideração quando está desenvolvendo, de não compartilhar essa chave de segredo fora da sua aplicação. O fato de você conseguir fazer isso num ambiente seguro do Replit já te blinda de vários problemas de segurança que você poderia ter. O Shell eu já falei, que é a própria linha de comandos. O SSH é uma maneira de você conectar diretamente também com a máquina do Replit, o REPL que eles chamam aqui, de outra máquina, ou IDE. Threads, você consegue comentar e colaborar na discussão de tópicos específicos relacionados à aplicação também. User Settings, você configura
o editor aqui conforme você quiser configurar, e o VNC, que você consegue ver o desktop, o output do VNC. A gente vai abordar um pouco mais disso, mas sinceramente, disso daqui você nem precisa esquentar tanta cabeça. Para o Vibe Coding não vai fazer tanta diferença. O User Settings, você consegue ver isso aqui. Poxa, eu prefiro mais ficar stacked. Eu prefiro ficar side by side. Vamos pôr o stacked para a gente ver como é que ficaria. Ficaria dessa forma. Então, você vai configurando de acordo com o que fizer mais sentido para você dentro do User Settings. Tá, vocês viram que não é, então, só mais uma ferramenta de Vibe Coding. É uma ferramenta, é uma plataforma completa para desenvolvimento de software. Quais são os pontos positivos e negativos disso? Eu abordo isso lá dentro da comunidade, tem um curso de integração de front-end, onde eu trouxe para a galera vários pontos para quando você não manja. Se você não manja nada de desenvolvimento de software, esse curso aqui, por exemplo, olha só, eu trouxe aqui entendendo a diferença entre front-end e back-end, entendendo na aula de GraphQL e RESTful API, entendendo as diferentes formas de conectar o front-end e back-end, webhooks, e aí a gente traz essa aula de no-code, low-code ou desenvolvimento tradicional, onde eu trago um comparativo bem interessante sobre quando que vale a pena você utilizar o no-code, low-code ou o desenvolvimento tradicional. E aí tem uma palavra-chave, e eu quero que você anote essa palavra-chave, caso você nunca tenha ouvido falar, que ela se chama Vendor Lock-in. O que é o Vendor Lock-in? Anota essa palavra-chave e eu vou colocar ela em vermelho. Ela significa que se você está utilizando uma ferramenta que está tudo embutido nela, a chance de você ficar amarrado dentro dessa ferramenta, porque justamente está tudo embutido nela, é grande. Então você tem que levar isso em consideração antes de escolher uma ferramenta para desenvolvimento. Aqui eu vou te ensinar a usar o Replit, mas pode ser que ela não seja a melhor ferramenta para resolver o problema que você tem agora, ok? Então tenha isso em mente. Quando você usa uma ferramenta que tem tudo embutido, que é tudo em um, o custo inicial é muito mais barato para você desenvolver, porque ela já traz toda a questão de orquestração, no caso DevOps, deploy, tudo prontinho para você, mas lá na frente, caso a aplicação cresça, pode ser que saia mais caro se comparado a uma aplicação feita no código do zero, por exemplo, ou uma aplicação feita com Windsurf, Cursor AI, enfim, porque nessas outras aplicações você tem algumas etapas a mais de configuração que você não tem com o Replit, ok? Mas tudo você consegue ponderar, colocar na balança, e o Replit tem uma coisa muito interessante, é que diferente de, por exemplo, o Base 64, que usa tecnologia proprietária para autenticação e banco de dados, o Replit, ele usa, por exemplo, no banco de dados, o Postgres, que é um banco de dados super tradicional. Se a gente vê o Postgres SQL, é um banco de dados muito comum, de código aberto, você consegue instalar ele em qualquer servidor, tá bom? Na Vercel, por exemplo, no NeonDB, na AWS, no Google Cloud, em qualquer lugar, o que significa que, inclusive, o Supabase usa Postgres também por trás dos panos, caso você já tenha usado o Supabase, e o que significa que, se um dia você quiser migrar o seu banco de dados de dentro do Replit para qualquer outro lugar, você não tem esse vendor lock-in. Você vai ter que fazer uma migração de dados, mas você não tem o vendor lock-in, ok? Então, isso é uma coisa muito importante e interessante para você ter em mente, mas a gente vai explorar vários pontos. Esse projeto, por exemplo, é um deles, que eu não precisei de usar a autenticação do Replit para estar fazendo uma autenticação bem feita. Aqui a gente utilizou o Clerk, tá bom? Eu sei que se você nunca desenvolveu software ou está chegando nesse mundo agora, podem ter várias palavras novas, e é por isso que eu recomendo, caso faça sentido para você e que você queira aprender e aprofundar mais nisso, entrar para a minha comunidade de Vibe Coding, que chama vibecoders.academy. Lá eu ensino os fundamentos que você precisa aprender. Não existe essa de qualquer pessoa consegue criar um app do zero. Você até consegue criar um app do zero, mas você vai chegar em algum momento que pode ser que você trave justamente por falta de conhecimento, dos fundamentos de desenvolvimento de software. Então, se você está travado nessa parte, entra para a comunidade que eu tenho certeza que a gente vai conseguir te ajudar nesse método 70-20-10. 70% prática, 20% networking, 10% teoria, 100% mão na massa, fechou? Ok, então falamos do Vendor Lock-in. Quero aprofundar agora com vocês esse segundo plano aqui do Replit, tá bom? Olha só, aqui, vamos lá, Zoom, me ajuda aí. Como usar o Replit da melhor maneira? Galera, o que você tem que ter em mente aqui? Os objetivos que eu quero que você tenha ao final desse vídeo aqui é o seguinte: eu quero que você entenda como dominar o Replit, quais são as possíveis abordagens e qual a melhor abordagem para utilizar, e como usar ao máximo o Replit sem gastar muito dinheiro.
Eu tenho certeza que se você já começou a usar o Replit, você já esbarrou nesse problema aqui, presta atenção. Você pede o Replit, o agente de IA do Replit, para começar a criar uma tarefa, ele executa a tarefa e do nada ele fica biruta e começa a ser super proativo, mas ele começa a apagar coisas que estavam funcionando, criar coisas novas que nem foram solicitadas, enfim, começa a virar uma verdadeira bagunça. Qualquer pessoa que já começou a usar o Replit e começou a fazer um projeto maior já se deparou com isso. E isso a gente consegue resolver usando o framework que eu desenvolvi, que é o framework. Deixa eu ver se ele já está aqui nesse slide. Tá, esse é um conteúdo que eu ia ensinar só dentro da comunidade, mas eu vou trazer uma palhinha para vocês aqui. Esse framework é o framework do pré-VC. Esse cara aqui, ó, pré-VC. O que é que significa o pré-VC? Vamos quebrar as palavrinhas aqui, ó. O P é de... Mas vamos para um verdinho, né? Pô, pelo amor de Deus. O P é de planejamento. Tá bom? Vamos lá, pré-VC. Vamos nessa. Pô, planejamento. O R de revisão. O E de execução, dependendo de onde você tiver. O E de execução. O V de validação. E o D, ou o C, de confirmação ou commit. Vinícius, quem que inventou isso aí? Eu inventei esse negócio aqui. Eu tenho utilizado esse framework há muito tempo e isso independe de ferramenta que você está utilizando. Isso independe se você usa o Replit, se usa o ChatGPT, se você está gerando código, se você está gerando texto, criando um e-book, usando o Gamma.app para criar uma apresentação de slides. Independe. Isso é um framework para você utilizar com inteligência artificial do estilo LLM. Se você está usando um LLM para fazer qualquer coisa para você, esse framework vai te salvar horas de raiva que você teria quando a IA começa a ser proativa ou quando a IA começa a alucinar. Às vezes, o excesso de proatividade da IA do Replit, ela gera alucinações que causa esse problema que eu falei para vocês, do Replit começar, do nada, birutar e quebrar a aplicação, apagar o que não era para apagar, criar coisas que não eram para ser criadas, ok? Então, dessa forma, a gente consegue resolver isso. Como? Quando a gente está desenvolvendo alguma coisa com IA, você já deve ter ouvido falar sobre engenharia de prompts. Vamos escrever esse treco aqui? Engenharia prompts. O que é engenharia de prompts? Bom, é uma área nova, tá? Você não vai formar engenheiro, você não vai ter um CREA, é um CREA de prompteiro. Não existe isso. Mas é a ideia de você construir um bom contexto para a inteligência artificial. Como que eu posso fazer isso, Vinícius? Sendo o mais detalhado possível. Existe dentro de engenharia de prompts, eu tenho esse curso dentro lá da nossa comunidade também, basicamente o conceito de Zero Shot Learning, One Shot Learning e Few Shot Learning. O Zero Shot Learning é quando você basicamente vai no modo vibe, que você fala, inteligência artificial, faça para mim uma aplicação igualzinha ao Nubank. Ponto. Isso é o Zero Shot Learning. Você não passou nenhuma referência, nenhum contexto, nenhum código, nada de exemplo para IA gerar isso para você. O que significa que a inteligência artificial vai tirar do modelo que ela foi mais treinada e vai trazer você aquilo conforme o que ela acredita que faça sentido. No One Shot Learning, você passa uma referência. Você fala, aqui está o código ou a referência que eu estou te falando do que é o Nubank. Então você passa um exemplo. O Few Shot Learning é a abordagem mais interessante, que é quando você passa vários exemplos. Isso ajuda você a garantir uma consistência melhor do resultado com a expectativa do que você quer que gere. Então você não vai passar somente uma referência, você vai passar prints, telas, talvez referências de código, talvez referências de padrão visual, referências de qual que é o framework, linguagem, tecnologia, banco de dados que você pretende usar, e aí sim você pede a inteligência artificial para gerar isso. Galera, se o que eu tô trazendo para vocês de informação já tá fazendo sentido, já tá explodindo a cabeça, por favor, deixa o like, se inscreve nesse canal, porque dá um trabalho muito louco pra gente fazer isso aqui, e eu faço isso de coração, tranquilo? Então pega a visão aqui, ó. Falei do planejamento, revisão e execução. Onde que entra a engenharia de prompts? Ela vai entrar nessas duas etapas, a etapa de planejamento e na etapa de revisão, tá bom? Principalmente nessas duas. Etapa de planejamento. Você não somente vai dar um contexto para a inteligência artificial, é uma via de mão dupla. Você também vai pedir contexto para a inteligência artificial. E como é que você faz isso? No primeiro prompt, ao invés de você falar para a inteligência artificial, IA,
cria tudo para mim. Você vai falar assim, IA, vamos planejar juntos esse desenvolvimento. Vamos planejar junto a criação desse texto que você está gerando para mim, ChatGPT. Como? Você vai pedir ela para te falar quais são as etapas de execução, no caso de um software, requisitos funcionais, requisitos não funcionais, modelos de ameaça, ou seja, caso o seu software possa ser atacado, quais são as ameaças que podem ser identificadas disso. E aí você vai criar um plano de execução, junto com a inteligência artificial. Fez o primeiro prompt, você vai revisar ele. Aqui a gente não está sendo piloto automático, a gente está sendo diretor, o piloto principal da aplicação, e a IA, a gente está delegando essa tarefa para a inteligência artificial. O maior desafio em época de IA é saber delegar bem tarefas, porque a IA é uma parte do seu time. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exercício que funciona muito bem com pessoas ou com inteligência artificial. Uma vez que você fez o planejamento, você vai revisar esse planejamento. Você precisa entender o que ela iria executar, tirar o que não faz sentido, ou seja, o que ela teria um excesso de proatividade, o que ela teria um excesso de alucinação, e você tira isso fora e deixa bem objetivo o plano de execução para a IA executar. Caso você queira usar um MCP para isso, você já sabe o que é um MCP, eu tenho um MCP que chama AI Guards, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, caso você tenha interesse em utilizar, que ele já executa todo esse frameworkzinho aqui de planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Ok, revisei, faz sentido? Vamos executar. IA, executa tudo para mim? Não. Você não vai pedir a inteligência artificial para executar tudo para você. Você vai falar inteligência artificial, Replit, ChatGPT, Lovable, qualquer ferramenta que você estiver utilizando, por favor, execute a primeira etapa do plano de execução. Pô, Vinícius, mas a primeira etapa é só adicionar um botão na tela. Não tem problema. Execute a primeira etapa. Executou a primeira etapa, você vai validar. A validação ela consiste em você ver se o resultado está coerente com o que você pediu. Se não, você pede para fazer de novo. Se sim, você testa, valida e aí você confirma. Dependendo do fluxo que você estiver utilizando, a confirmação ela vai vir através também do commit, que é quando você salva o seu código dentro da linha do tempo do controle de versão que você estiver utilizando. No caso, se você pode estar utilizando o Git com o GitHub, lembra que eu falei lá no começo do vídeo para criar uma conta no GitHub, ok? Vinícius, e aí depois, cara? Aqui você vai entrar em loop. Você vai fazer esse processo várias vezes de execução, validação, confirmação, até terminar todo o fluxo de desenvolvimento. Por que você deve fazer isso e não simplesmente pedir a IA para gerar tudo de uma vez? Porque aqui, se der algum problema nesse caminho, alguma das tarefas for mal executada ou a IA alucinar em uma tarefa, você não perdeu todo o histórico de execução. Você perdeu somente aquele trecho, que é muito mais rápido de você pedir a IA para executar de novo do que perder todo o aplicativo que você já estava fazendo. Concorda comigo? Então, galera, isso daqui é boas práticas e isso vai funcionar hoje, vai funcionar amanhã, vai funcionar daqui 20 anos quando a gente estiver vivendo um outro momento de inteligência artificial com outro hype, até mesmo para você criar agentes de IA. Isso daqui faz todo sentido. Opa, arrastei um negócio aqui. Faz todo sentido para você executar, tá bom? Se você nunca tinha ouvido falar disso aqui, provavelmente porque você não tinha visto meus vídeos ainda, essa coisa maluca que eu inventei, já tem 5 anos que eu desenvolvo software com inteligência artificial, eu já quebrei muita cabeça, já passei muita raiva com a IA sendo muito proativa e quebrando meus projetos, até eu chegar nesse framework agnóstico, a LLM. Usa aí e me fala depois como é que foi o seu uso, se fez sentido para você ou não, ok? Turma, agora que a gente entendeu então esse framework de execução, isso aqui vai te facilitar um monte para trabalhar com Replit. Se você usar isso daqui, você não vai ter mais esse tipo de problema com o Replit sendo super proativo. Se ele for super proativo numa tarefa, lembra de falar, peraí Replit, eu pedi você para executar a tarefa número 1 apenas. Se o Cursor AI, se o Windsurf, qualquer IA, começar a executar tudo de uma vez, você dá o stop, reverte o que foi feito e fala, olha, eu quero que você execute explicitamente a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, até você concluir tudo, porque dessa forma você salva o seu histórico de alterações num controle de versão, que vai ser sensacional para você, e depois você consegue, caso dê problema numa etapa, você não perde o que já foi feito. Combinado? Boa! Vamos entender então aqui, como usar o Replit da melhor maneira? Já falei para vocês, usa esse template, usa esse framework do pré-VC. Para ficar mais fácil de lembrar, é pré-você, tá bom?
Isso vai te ajudar a lembrar desse framework. Então, no Replit, a gente consegue trabalhar com algumas formas. Por onde você pode começar? Você pode remixar um app existente, que é basicamente pegar códigos que o Replit já fez de aplicativos, lista de compras, to-do list, aplicativos que ele já criou. Aqui você tem alguns exemplos, olha só. Um aplicativo Python. Python is a high-level interpreted general purpose programming language. Então, eles têm aqui um template de uma solução em Python. Aqui um template de uma solução em HTML, CSS e JavaScript. Aqui um template de Python com o Turtle, tá bom? Eu não manjo tanto de Python, mas acredito que o Turtle pode ser ali. Vamos descobrir? Vamos fazer isso junto agora? O que é o Turtle? Python. Ó, Turtle Graphics. Então, uma lib gráfica do Python, beleza? Então, isso aqui são templates de apps já existentes dentro do Replit, que você consegue pegar e remixar e fazer as suas alterações em cima disso. Sempre que tiver esse trequinho aqui, ó, esse checkzinho amarelo, significa que quem fez isso foi a Replit. É um template oficial. Mas também existem templates da comunidade. Eu, você, qualquer pessoa pode ir lá no Replit e submeter um template e falar assim, ó, pega esse projetinho meu, converte ele num template aí pra galera usar geral e ficar satisfeito. Então você consegue também publicar como template do Replit seus projetos. E aí ele vai ficar dessa forma. Por exemplo, o Nassim, Salbons, John, DJ1 tem esse template do Kaboom TypeScript. A template for making Kaboom games in TypeScript. Legal? Então você consegue brincar com isso dentro do Replit. Essa é uma das maneiras, mas você vai ver que ela não é a mais interessante. Ela é uma boa maneira, funciona bem, mas não é a mais interessante para você usar dentro do Replit. Aí a gente vem para outra parte, criar do zero. Você pode simplesmente abrir, igual eu fiz um vídeo com o Renato Assis, se você não assistiu, assista lá do canal da comunidade Sem Codar. A gente fez um app do zero, então eu dei um prompt, fiz o fluxo de PRD, esquema Prisma, flowchart, joguei para o Replit e falei, Replit, faça acontecer sua mágica, execute esse código e faça o meu aplicativo. Ele fez. Você vai ver que isso custa mais caro, tá bom? Porque na maneira como o Replit precifica, deixa eu ver se a gente tem isso fácil aqui, ó. E se você não inscreveu ainda, já inscreve aí de novo, hein? Deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos que estão interessados em aprender mais sobre Vibe Coding e AI Coding. Olha só, a precificação do Replit ela funciona da seguinte forma. Você paga, tem um plano gratuito, você consegue usar ali algumas coisas no modo trial, tá bom? Mas, de verdade, galera, se você quer levar a sério o Vibe Coding, você vai ter que pagar alguma coisa, tá? Alguma ferramenta. Não tem como você tirar o melhor ou máximo do Vibe Coding sem pagar por algo, nem que seja pela API do Open Router, que talvez é a API mais barata para desenvolver, você vai acabar pagando por algo. Aqui a gente está falando de R$100 por mês no Replit Core. Você tem acesso aos agentes de IA do Replit, a $25 de créditos do Replit, que dá mais ou menos 100 agent checkpoints. E guarda essa informação. Isso aqui é a informação mais importante para o seu dia de hoje nesse nosso curso de Replit. Por quê? Cada vez que o agente fizer um checkpoint, ou seja, você interagir com ele, está contando um crédito. O que significa que, se você começar a criar um app do zero, naturalmente, você vai ter mais agents checkpoints. O que significa que, naturalmente, seus créditos vão embora muito mais rápido, certo? E se você não usar o pré-VC, nosso framework de conversamento, né? De que conversamento? Um framework de, fugiu a palavra, de interação com inteligência artificial, você não vai conseguir tirar o melhor proveito e vai gastar muito crédito. Para não gastar muito crédito, aí tem essa sacadinha aqui, meus amigos, que é a melhor sacada para você usar o Replit. O que acontece? Quando a gente vê Lovable, Bolt, V0, todas essas ferramentas que estão se destacando hoje com inteligência artificial, com essa ideia de vibe coding, qual que é o segredo delas? Você já parou para pensar? Qual é o segredo? Por que os apps do Lovable são mais bonitos que os do Bolt? Por que os apps do Chef funcionam melhor no back-end do que os apps do Bolt, que mal conectam com o back-end ali? A gente passa um perrengue danado para conectar com o Supabase. Você já parou para perguntar por que isso tem? Por que tem essa diferença? A resposta está em duas palavras: System Prompt. Tá bom? O que é o System Prompt? Aliás, System Prompt and Templates. O System Prompt é o que a inteligência artificial, o LLM, o modelo de LLM, recebe como instrução antes de executar uma tarefa. A partir do momento que você abrir o Bolt, abrir o Lovable e fala, faça para mim uma landing page, o Lovable não está cru de informação.
Para sair mais barato para o Lovable também, ele vai olhar, tá bom, ele pediu para mim fazer uma landing page. Eu tenho alguns templates aqui já de landing page comigo, com vários componentes que são comuns para serem usados em landing pages, que eu posso utilizar como ponto de partida. Então, por isso que você vê cada dia mais essas ferramentas entregando código mais rápido, porque ela já começa com uma base de código criada. Ela não precisa de reinventar a roda toda vez. Imagina que toda vez que você for criar uma landing page no Lovable, o Lovable pegasse a IA e criasse do zero todos os componentes toda vez que você criasse. Imagina a quantidade de requisições feitas para o modelo de LLM que precisariam ser feitas só para você criar uma coisa que é básico, que toda aplicação precisa. Pegou essa ideia? Básico que toda aplicação precisa. O que é básico e que toda aplicação precisa, você não faz com inteligência artificial, porque já existe. Alguém já criou, alguém já resolveu esse problema. E o que é básico e toda aplicação precisa? A gente está falando de autenticação. Nossa, esse vídeo tá ficando bom, hein, galera? Eu tô empolgado com esse negócio. Autenticação. Eita. Isso aqui é básico. Toda aplicação precisa. Concorda comigo? Autenticação. A gente precisa também de componentes visuais. Daí a gente está falando de formulário, input, botão, select, todos esses componentes visuais. Enfim, a lista vai ficando maior. Mas isso aqui é básico. Toda aplicação precisa disso. Se toda aplicação precisa disso, a gente coloca um template e inicializa por um template. E é por isso que esse remixar um app existente do Replit é uma ideia legal. Eu falei para vocês, é um bom ponto de partida. Mas, como o Replit permite a gente fazer essa importação de um repositório do GitHub, aí que vem a mágica, meus amigos. Olha só que agora prepara para explodir sua cabeça. Dentro do GitHub, o GitHub é uma maneira de você usar o Git para gerenciamento de versão, né? Com uma plataforma do GitHub. Se você nunca ouviu falar de GitHub, dá um Google aí, abre aqui a landing page do GitHub e você vai ver isso. Lembra que no começo do vídeo eu falei que as pessoas podem usar o Bolt.new como base para criar o Lovable, o Chef, o próprio Bolt, que é a base, a origem, e por isso existem tantas versões alternativas? Lembra que eu falei do VS Code, que é a base para o Windsurf, que é a base para o Cursor AI? Então, meus amigos, você também pode usar uma base para o seu app, que não necessariamente é um template pronto da própria Replit. E aí tem esse camaradinho aqui, por exemplo, que é um exemplo muito bom, e eu gosto de usar o precedente.dev. O precedente.dev, ele está listado, aí aqui está o ouro dessa aula, olha só, ele está listado dentro dos templates da Vercel. Se você já conhecia os templates da Vercel, deixa aqui nos comentários se você já conhecia ou não, e se não, deixa aqui o like se você não curtiu ainda, porque isso aqui vai te economizar horas e muito crédito dentro do Replit ou qualquer outra ferramenta de IA. Templates da Vercel basicamente é um repositório de aplicações pré-prontas, onde você consegue encontrar várias soluções já bem adiantadas de desenvolvimento. Por exemplo, Vini, eu preciso de criar um dashboard de administração. Ao invés de você criar um do zero, você vai vir nesse template de dashboard e vai ver, ó, aqui a gente já tem bem bonitinho um dashboard, já tem aqui uma interface bacana, já tem uns componentes bem padrões básicos de toda aplicação que tem dashboard. Para que você vai criar do zero? Para que você vai gastar o seu precioso crédito no Replit para criar do zero se você pode usar isso como ponto de partida? Já te mostro como é que você faz isso. Além disso, a gente tem aqui, ó, o template de... Vamos pegar um template mais interessante aqui, ó. Para a galera que gosta do MicroSAS, vamos pegar um template que já integra pagamento. Vamos pegar, ó, aqui, ó, Stripe Subscription Starter. Para que você vai gastar o seu precioso crédito de inteligência artificial no Replit para fazer uma integração com o Stripe, com meio de pagamento, se você já tem um template pronto com toda a documentação lá no GitHub que já faz essa integração com o Stripe? Então, se você precisa de desenvolver uma solução de pagamentos, um MicroSAS, uma validação do MVP, você usa o template básico para isso, tá bom? Básico, lembra? O que toda a solução de MicroSAS precisa? Integração de pagamentos. Se toda a solução de MicroSAS precisa de integração de pagamentos, alguém já fez isso. Aonde que eu encontro isso? Um dos lugares é o Vercel Templates. E aí você tem acesso ao código disso também. Por exemplo, esse aqui, ó,
inclusive, você tem que prestar atenção nisso também, tá? Isso aqui foi arquivado, esse repositório. Acabei de ver aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo. Em janeiro de 2023, eles arquivaram esse repositório. Então, talvez vale você buscar um repositório atual. O que significa um repositório arquivado? Ele é só leitura e ele não teve atualizações depois disso. Quanto mais tempo vai passando, menos atualizações esse código recebe, maiores as chances de vulnerabilidades não terem sido corrigidas nesse repositório. Mas a título de comparação, aqui seria o seguinte: você tem uma solução, todo o código implementado, tá? De todas essas telas, você tem acesso a esse código, ele mostra o mapa de interação, como é que funciona a integração com o Supabase, a Vercel e o Stripe. Ele mostra, etapa por etapa, o que você precisa fazer e configurar para executar. Você ou o Replit, você pode pedir o Replit para ler esse README e configurar a aplicação para você. Então, disso daqui, você já vai economizar uma boa parte do seu tempo e seu processo de desenvolvimento de software e do seu crédito precioso do Replit, utilizando a integração, importando diretamente do GitHub. Fechou? Essa é a melhor estratégia. Aqui tem o precedente que eu falei para vocês. O precedente, na minha visão, é um ótimo template, porque ele já vem com a integração de autenticação com o Clerk, Clerk.com. Eu vou fazer um vídeo só sobre Clerk. Lá na comunidade, em breve, a gente vai ter um curso de Clerk especificamente, porque é uma das melhores ferramentas de autenticação que a gente tem no momento. Ele já tem, lembra o básico? Ele já tem todo o básico necessário para você ter um excelente sistema de autenticação. Deixa eu pegar um projeto que a gente tem funcionando aqui com o Clerk, para vocês entenderem o que eu estou falando. Olha só. Essa aqui é a nossa biblioteca de prompts da comunidade, tá? A gente está desenvolvendo isso junto, todo mundo vai ter acesso a esse código, todo mundo que está dentro da comunidade vai ter acesso ao código, tem acesso a todas as aulas de como que eu criei isso aqui no meu ambiente de desenvolvimento local utilizando o Cursor AI. Então, é isso, a gente tem lá dentro. E aí eu mostrei como é que eu implementei o Clerk também. Olha só, esse aqui é um componente Clerk. Se eu clicar aqui em Manage Account, olha só, eu consigo ver nos dados de segurança aonde foi meu último acesso, eu consigo alterar minha senha por aqui. Eu consigo no meu perfil adicionar outros e-mails, adicionar a foto de perfil, e tudo isso aqui é basicamente feito pelo Clerk. São componentes do Clerk. Então eles já fizeram toda essa questão. Se eu habilito o OAuth Authentication, que seria a autenticação com Google, com GitHub, enfim, eu também conseguiria selecionar outros meios de login com a minha aplicação. Uma das maiores preocupações em Vibe Coding é segurança. Como é que eu garanto que minha aplicação está segura? Vai estar protegida, né? Mitigando riscos de ataque de XSS, de CSRF. Como é que eu garanto isso? Um dos caminhos é não reinventar a roda. Se já tem uma solução boa de autenticação, usa ela, meu filho. Não vai pedir a IA para fazer uma nova solução ultra mega power robusta. Pega uma solução pronta que você vai economizar um bom caminho e ela já traz várias tratativas de segurança interessantíssimas, como, por exemplo, várias pessoas usam diferentes endereços de e-mail, não sei se você sabe, dá para fazer isso, né? O meu e-mail é, por exemplo, vini@vibecoders.academy. Se eu escrever Vini mais alguma coisa, a maior parte das aplicações vão aceitar eu fazer um cadastro com esse e-mail, o que significa que, dependendo da solução, é praticamente uma maneira infinita de eu usar o modo trial de uma solução, mas eu vou estar somente utilizando esse mesmo e-mail. Todo e-mail que eu tiver Vini mais alguma coisa vai sempre cair nessa caixa de entrada desse e-mail. Então, aqui dentro do Clerk, você consegue alterar essa configuração para não permitir isso. Isso já é demais. Você consegue alterar a configuração para permitir somente cadastro de e-mails de empresas, e-mails corporativos. O quanto tempo e lógica de segurança você gastaria para pensar isso, para desenvolver isso por conta própria, mesmo que fosse com IA? Quanto tempo você demoraria para definir regras de quem é o administrador e quem é o usuário somente com IA? Aqui você já tem isso entregue, praticamente pronto, pré-moldado com o Clerk. Então, é interessantíssimo a gente usar o Clerk. E nesse exemplo aqui, ó, que a gente está falando aqui agora, o precedente ele já implementa o Clerk. Precedente.dev. Vamos abrir ele. Precedente.dev. Antigamente era com NextAuth, eles migraram para o Clerk. Então, é uma autenticação já built-in. Se a gente clica aqui, por exemplo, em Sign In, olha só, modo de desenvolvimento, isso aqui é o Clerk. Isso aqui é um componente do Clerk, tá? Você pode selecionar o Google, você pode selecionar o GitHub, o próprio Apple aqui para fazer a autenticação, tá bom? Se eu ver em Sign Up, também ele tem toda a interface já do próprio Clerk, ok? Turma,
Então, voltando ao nosso foco, assunto principal aqui, que é o Replit. Vocês sacaram então que a melhor ideia é usar essa importação via GitHub, tá? A gente vai fazer um exemplo aqui agora, então, onde eu vou pegar o template do precedente. Eu já fiz isso antes da aula, mas eu vou fazer mais um para mostrar para vocês ao vivo, porque já diria Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo! E a gente vai fazer isso aqui ao vivo agora. Então, eu vou pegar aqui o template do precedente, vou no GitHub, tá? Do precedente, esse aqui. Clico nele, copio esse código aqui de cima, o link é o URL, vou lá no Replit, parte inicial do Replit. Posso fazer isso no meu app desktop também. Esse aqui é o Replit Desktop, tá bom? Se você quiser fazer por aqui, você consegue fazer também. Mas eu vou fazer aqui no browser, porque eu acredito que é o caminho mais rápido para qualquer pessoa começar no Replit. Então, eu vou vir aqui no browser. E aqui, ó, na hora de criar um novo app, eu não começo por aqui, tá? Eu não começo por aqui. Eu vou clicar aqui, ó, criar novo app. Vou selecionar aqui, ó, geralmente ele vem nessa parte, Create with Replit Agent. Lembra? Essa não é a melhor maneira. Esse aqui vai começar do zero, é mais caro. Choose a template. Choose a template, a gente está falando disso daqui, ó. Remixar um app existente. É boa, mas não necessariamente você vai encontrar a melhor solução para o seu problema ali. Voltando aqui, então, a gente vai selecionar Import from GitHub. Aqui você vem no From URL, ou você conecta com a sua conta do GitHub. Lembra no começo do vídeo que eu falei para tu criar sua conta do GitHub? Vem aqui no From URL, cola o link do precedente aqui, e ele já encontrou, você consegue visualizar no GitHub para ter certeza se é esse cara que você quer usar mesmo ou não. Já encontrou, seleciona ele. Tá bom? Deixa eu diminuir aqui minha telinha aqui. Opa, agora sim. Uma vez que você selecionou ele, você clica aqui, ó, importar do GitHub. Detalhe, modo público ou privado. Cara, como eu tô pagando aqui esse negócio, eu sempre boto no privado. Não quero que a galera fique sabendo o que eu tô fazendo, os meus testes, as minhas pirotecnias aqui, eu coloco tudo no privado. Clica em importar do GitHub. Boom! Está importado. Ele está clonando agora o projeto lá do GitHub, tá? Tudo que for alterado aqui, ele está clonando para cá. Bem tranquilo. Se você quiser clonar para o seu GitHub antes e depois clonar diretamente do seu link, é mais fácil, que já fica fácil o controle de versão para você gerenciar esse controle de versão diretamente com o GitHub. E aqui ele traz a parte de configuração, ó. Entendi, ó. Seu código foi successfully imported from GitHub. Importou com sucesso do GitHub. A gente criou um Replit file que configura os comportamentos da aplicação. Você pode aprender um pouco mais sobre isso aqui. Mais pra frente a gente fala sobre isso. To get started, verify all recommended platform dependencies and commands. Aqui tá falando para verificar as dependências que eles recomendam e os comandos que eles recomendam para ter isso funcionando. Que é basicamente, ele identificou que o projeto usa como base o Node.js, ele identificou que ele tem um formatter aqui, que é o Prettier, que basicamente formata o texto. Sabe quando você dá os tabzinhos lá no Docs? É a mesma coisa aqui, basicamente isso. TypeScript Language Server, ele identificou que está utilizando TypeScript, e aqui ele identificou que usa o CSS, HTML e TypeScript. Então ele já trouxe isso como módulos padrão. Ótimo, é isso mesmo. E comando para execução. Ele foi lá no arquivo package.json, que é um arquivo Node.js, e identificou que esse é o comando que a gente precisa rodar para colocar a aplicação em funcionamento. Eu vou confirmar e fechar, beleza? Olha só, temos aqui então o nosso precedente. Nosso precedente de AI Development aqui. E basicamente a gente tem acesso ao todo o código, conforme a gente teria acesso vendo aqui também. Se a gente clica em App, você vai ver que é o mesmo código que está aqui dentro, tá certo? Fontes, enfim, tá tudo aqui dentro, tudo bacaninha. Tranquilo? Uma vez que a gente colocou para funcionar, você vai vir aqui no mais e você vai selecionar o Preview. Preview your app. Pré-visualize a sua aplicação. Você vai clicar aqui em Run e aí vai quebrar agora, presta atenção. Vocês vão ver isso quebrando ao vivo. Por que ele vai quebrar agora? Porque a gente não configurou nossas variáveis de ambiente, nossas secret keys. Mas eu quero que ele quebre, porque se acontecer com você, eu quero que você entenda como é que você resolve esse problema, tá bom? Não assusta. Ó, tá executando, tá carregando minha página. Opa, quebrou, hein? Eu falei com vocês que ia quebrar, fica tranquilo. Como é que a gente resolve esse problema? Ele tá falando aqui, ó, error. Clerk Next.js, missing publishable key. You can get your key at dashboard clerk latest active path API keys. Se vier um erro que você não entende o que aconteceu, você pode pegar isso aqui, copiar, vir aqui no nosso modo de chat
que é o que ficou faltando falar aqui, ó. Pergunte a IA. É semelhante ao ChatGPT. Você pode fazer isso ali dentro, que geralmente vai ter o contexto já da base de código, então ele vai entender melhor como te dar a resposta. Ou se você preferir, você pode ir no Gemini, que é gratuito, ou no ChatGPT mesmo, para estar fazendo essa pergunta do que está acontecendo de problema. Mas aqui a gente nem vai perder tempo fazendo isso, porque está mais fácil da gente resolver acessando o Replit. Aliás, acessando o Clerk, desculpa, porque o precedente usa o Clerk para autenticação, lembra disso. Vou no meu dashboard. Aqui nós temos o AI Coders Academy, produção e desenvolvimento. Turma, dica extra aqui, jamais faço o que eu vou fazer agora. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. O que eu vou fazer agora? Eu vou copiar aqui, ó. Inclusive, acabaram de lançar uma paradinha nova aqui em subscriptions. Eu vou dar uma estudada nisso e já eu trago para vocês, hein? Parece que agora eles vão também receber pagamentos aqui dentro do Clerk. Se o negócio já era bom antes, tá ficando melhor. Configuração. Tá carregando aqui nossas configurações do projeto. Não sei se esse delay é da minha internet. Pode ser. Beleza, carregou as configurações. E aqui é a parte que faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Você não vai fazer isso aqui. Jamais vai compartilhar a tela mostrando esses dados para ninguém. Porque esses dados são dados secretos. Com exceção desse que é público. Mas a secret key é secreta. Ela é a senha que quem tiver acesso a essa senha consegue usar todas as funções do Clerk. Ou seja, consegue talvez até mesmo hackear a sua aplicação. Jamais compartilhe isso. Aqui a gente já está usando Next.js, então ele já traz aqui vários formatos de variáveis de ambiente de acordo com o framework que você está utilizando, tá? Se fosse, por exemplo, iOS seria dessa forma. Vamos pegar o Next.js, vou clicar em copiar. Vamos voltar aqui agora dentro do Replit. E aqui o Replit, ele tem o gerenciamento de secrets. Vocês lembram? Lá no comecinho do vídeo que eu mostrei isso para vocês? Então aqui no gerenciamento de secrets, ele fala secrets are accessible to anyone who has access to this app. Qualquer pessoa que tiver acesso a esse aplicativo vai ter acesso a esse código que é ultra sigiloso e é importante você não passar e compartilhar com outras pessoas que não sejam da sua confiança. Então vou clicar aqui em New Secret e vou colar meus secrets. Putz, aí aqui eles não deixam copiar daquela forma, então vou ter que ir um por um ou clicar aqui, ó, Edit as.env. E aí eu vou colocar aqui o formato chave-valor, o código que eu copiei. Opa, meu secret key está aqui, vocês estão vendo. Vou salvar e vocês já vão ver que ele adicionou aqui essas duas chaves. Beleza? Agora eu vou ver aqui embaixo, no console. Tá executando aqui, ó. Dá um stop. Beleza? Ele parou? Deixa eu ver. Ah, aqui tá aberto o preview aqui, ó. Vou fechar o preview, fechar. Vou abrir um novo preview. O aplicativo não está rodando, eu clico aqui em Run. Ele vai executar o aplicativo, só que agora ele vai executar pegando as configurações de variável de ambiente. Então a gente já vai ter uma aplicação autenticadinha, topzera das galáxias, rodando dentro do Replit. E aí você vai me perguntar assim, Vinícius, mas quantos créditos você gastou até agora de inteligência artificial para configurar esse projeto? 0. Por isso que a melhor maneira de você fazer isso é dessa forma que eu estou te mostrando. Eu gastei 0 para já ter um sistema que tem uma base de componentes pronta, que tem a autenticação funcionando, que tem um erro de graça aqui também. Something went wrong with initializing clerk. Eu vou dar uma olhada nisso. Mas, olha só, gastei 0 para já trazer essa implementação inicial. Então, essa que é a sacada que eu quero trazer aqui para vocês. Você pode... Deixa eu lembrar o que eu falei lá no começo. Olha só. Você não só vai aprender a usar o Replit, mas como usar da melhor maneira possível. E aí, usar o Replit sem ter gastado 1 centavo de crédito até agora é uma maneira boa? Diz aí nos comentários o que você pensa. Então, boa. Aqui a gente tem, então, deixa eu voltar aqui na... Opa, esse aqui eu estava pedindo o ChatGPT para me ajudar a gerar umas paradinhas de material da aula. Deixa eu vir no dashboard. Não, aqui no Replit. Beleza, tem que fechar um bocado de aba, hein? Deve estar dando nervoso pra galera aí já. Ó, ele deu um erro, tá, galera? Eu tenho que entender o que deu de erro. A gente pode clicar aqui em Ask Assistant e falar assim, ó... Opa, cadê o assistente? Tá aqui, meu amigo. E eu falo assim, ó... Ele já pegou o erro, na verdade. Ele já pegou o que tá acontecendo, só de clicar. The warning, não, mas esse é um outro erro. Ele tá dando um outro warning. Eu falo assim, ó... Tem um erro de configuração do Clerk.
Vou vir aqui clicar nesse erro. Vou vir aqui, ó, copiar isso daqui. E eu vou falar assim, ó, aqui está o erro. Vou dar Shift Enter e falar, me ajude a identificar a causa do erro. Percebe que eu não estou falando resolva o erro. Me ajude a identificar a causa do erro. Porque a depender do erro, não se trata de uma alteração de código. Mas se eu falar assim, corrija o erro, o agente de IA pode tentar corrigir isso a todo custo, mesmo que às vezes nem seja uma configuração do próprio código. É a importância das técnicas de prompt engineering. Eu vou dar um Enter. E agora o assistente está pensando. Tem vários modos aqui. O modo básico, que é basicamente você trocando uma ideia com o GPT-4o Mini. E o Advanced, você tem aqui, ó, Generate Code and Actions with Cloud 3.5 Sonnet V2. Você tem um custo aqui, ó, de 5 créditos por edição. Use com parcimônia. Aqui ele está falando o seguinte. O erro está ocorrendo porque as variáveis de ambiente do Clerk não estão configuradas corretamente. Baseado no arquivo .env.example, você precisa configurar duas variáveis de ambiente. Então, ele não pegou as nossas secrets. Você precisa obter as chaves do dashboard e configurá-las no Replit. Vamos clicar aqui? Pô, mas minhas chaves estão aqui. Será que eu esqueci de publicá-las? Será que foi isso? Account Secrets, App Secrets. Deixa eu entender direito o que aconteceu. Deixa eu ver se o código está aqui. Está aqui o código. Está certinho. Provavelmente ele não pegou a chave certinha ali. Mas você viu que ele não quebrou mais, né? Ele conseguiu fazer o preview correto da aplicação e ele não quebrou. Deixa eu entender aqui só rapidinho o que aconteceu. E a gente já volta ali pro foco da aula. Porque isso aqui tem que funcionar. Ele não está quebrando. Vamos clicar aqui para a gente previsualizar. Run. Está na aba de baixo. A gente consegue arrastar essa aba para cima. Ou todas, se a gente quiser jogar todas para cá, para ficar mais fácil de visualizar também. Tem algum erro de build acontecendo aqui, galera. Ele não está pegando. Vamos ver no DevTools o que está acontecendo. Não tem nenhum erro ali de variável de ambiente. Vamos entender aqui, então, dentro das configurações. A gente está faltando essa variável aqui também, ó. A gente colocou o Next Public Key, mas não colocou essas outras duas. Vamos colocar lá também. Provavelmente é isso que está dando de erro. Boa, deixa eu clicar aqui então, Edit as Env, salvar. Vamos dar um stop e um start e vamos ver o que acontece agora. Enquanto isso, deixa eu tomar um energético aqui. Vamos lá. Atualizar isso aqui. Boa. Galera, era isso aparentemente, tá? Você vê que parou de aparecer o errozinho ali pra gente. Mas deu aqui, ó. Something wrong with initializing clerk. Vamos ver se é uma questão de versão, galera. Não é. É uma questão... Tem alguma coisa dentro, talvez, desse template do precedente que tá dando esse BO agora. Mas vocês entenderam a ideia aqui, né? O principal que é você conseguir implementar uma solução do zero, né? E no caso aqui, poxa, cara, não quero usar o clerk. Tá tranquilo, não precisa usar o clerk. Mas a ideia é você importar, né? Não é o foco aqui a gente debugar. Debugging é uma outra aula, onde eu vou ensinar você a fazer isso que eu fiz agora, de investigar o que está acontecendo, como é que a gente resolve, qual que é o erro, entender os tipos diferentes de erro e caminhos para buscar essa solução. A gente tem um outro curso que a gente está preparando para isso. Mas aqui, a ideia principal que vocês pegaram é essa. A partir disso, a gente começa agora a poder utilizar o próprio console, o próprio assistente, para a gente estar desenvolvendo software. Então vamos clicar aqui, por exemplo, ó. Vendo as opções todas, a gente tem a opção do assistente bem aqui no começo. E aí a gente pode falar assim, o assistente, faz para mim agora, altere a página inicial para exibir uma mensagem falando sobre usar o método privacy, planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Obviamente, ele não sabe o que é isso. Aqui eu estou mandando um Zero Shot Learning. Só quero fazer um exemplo de comando para vocês verem
a inteligência artificial alterando um código já existente que ela pegou de um repositório do GitHub e está implementando, tá certo? Então a inteligência artificial aqui começa a já trabalhar em cima do arquivo, já identificou que o arquivo page.tsx é a página inicial, e de fato é, tá? E aqui já fez a alteração, olha só. O assistente pode automaticamente aplicar as questões sugeridas. Você vem aqui no Assistente Settings e configura isso para ele aplicar. Eu vou clicar no Preview Code Changes para eu ver o que ele mudou. Tranquilo, ele mudou algumas coisas, ele tirou basicamente tudo que tinha antes e colocou coisas novas. Vou dar um Apply e a gente vai previsualizar como é que ficou isso aqui agora no nosso código. Coisa interessante, lembra que eu falei o modelo de cobrança? Contou um checkpoint. São 100 checkpoints que você tem no mês, tá? Então, use com parcimônia. Crie bons prompts. Crie bons planos de execução para você economizar o melhor possível nesse checkpoint. Mas até agora a gente já fez um aplicativo que tem uma integração com Clerk, já tem várias coisas funcionando, com componentes pré-prontos, e você gastou 1 crédito aqui até então. Então a gente vai vir aqui no Preview. Olha só, já tem alteração. Método Privacy. As 5 etapas do Privacy. Planejamento, definição clara dos objetivos e estratégias, revisão, execução, enfim. Aqui foi um Zero Shot Learning total. Vocês viram ali? Deixa eu tirar o DevTools da visualização. Mas ele já gerou pra gente aqui, ó, tudo dentro do mesmo estilo visual que a gente já tinha. Essa é a sacada, entende? Você não precisou de configurar Tailwind, configurar tudo, instalar um monte de pacote, ele já trouxe pronto. Aí tem um ponto extra aqui pra gente, que é o seguinte. Digamos que você já... Aí, nossa, essa parte aqui é de explodir a cabeça. Digamos que você foi lá no Lovable, que você já sabe que faz as aplicações mais bonitinhas, certo? E você tem uma aplicação bonitinha aqui, né? Por exemplo, vamos pegar uma aplicação que eu fiz no Lovable aqui. Essa aplicação aqui de... Essa aqui, ó. Web Front Duplication. Digamos que ficou muito massa essa aplicação. Você falou, cara, que da hora isso daqui. É isso mesmo, ficou bonito demais. Agora eu preciso de implementar o back-end desse negócio, mas integrar o back-end com o Supabase pelo Lovable, algumas vezes não fica prestando. Mas peraí, tem um botãozinho aqui, Sync Your Project to GitHub. Lembra que eu falei para vocês criar uma conta no GitHub lá no começo do vídeo? Eu espero que vocês já tenham feito isso até agora, porque esse é o momento que você clica em conectar com o GitHub. Olha a sacada aqui, hein? Conecta no GitHub. E aí, se voltar esse vídeo uns 10 minutos, vai estar na parte justamente que a gente vai vir aqui, ó. Inicial, criar a aplicação, importar do GitHub. E aí você importa o que você criou no Lovable para dentro do Replit. Aí, meu amigo, você começa a fazer as brincadeiras. Aí você vou usar o Lovable aqui para fazer a interface, eu vou usar o Replit para fazer o back-end, eu vou trabalhando com múltiplos agentes de inteligência artificial dentro de um só projeto. Turminha, esse é o nosso curso de Replit que está só começando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser continuar assistindo esse curso, continuar vendo as próximas aulas, a gente está disponibilizando essas aulas dentro da Vibe Coders Academy, também conhecido como AI Coders Academy, que é a minha comunidade de inteligência artificial, direcionando você, pessoas que já têm conhecimento de desenvolvimento de software ou pessoas com total zero conhecimento, nos melhores caminhos e boas práticas para criar aplicações utilizando o Vibe Coding. O Vibe Coding falha em vários momentos, você vai ter problemas, provavelmente você já teve problemas com o Vibe Coding, que ele começa a criar e depois você não sabe por onde continuar. E o caminho por onde continuar, eu te ensino aqui dentro. A gente tem aqui dentro hoje, só para vocês terem ideia, olha só. O que acontece dentro da comunidade, né? A gente tem um foco em desenvolvimento de software com inteligência artificial, membros de alto nível, tem gente que é dono de agência, gente que é desenvolvedor de software há anos, e eu já tenho 17 anos de experiência, por exemplo. Recursos exclusivos, a gente tem a nossa biblioteca de prompts, onde você pode pegar os prompts que eu já treinei e eu uso todo dia, e também você pode pegar o código do software, que é a nossa biblioteca de prompts, importar dentro do Replit e fazer a sua própria versão para vender para o seu público, por exemplo. Um ambiente estruturado e produtivo. A gente utiliza uma plataforma que ela já tem toda a questão de engajamento para facilitar a nossa comunicação e você participar dos nossos eventos semanais. Esses eventos são Café com IA e alguns workshops exclusivos mensais e um semanal que é o Pair
Programming. Se você nunca ouviu falar de Pair Programming, é uma prática muito comum no mundo do desenvolvimento de software, onde um programador desenvolve um código e você vem junto com esse programador, aprendendo, tirando dúvidas, resolvendo problemas em conjunto. Então eu faço uma sessão de pair programming semanal com a galera da comunidade, onde nós desenvolvemos softwares juntos. Como eu falei, a biblioteca de prompts foi feita dessa forma. A galera fez junto comigo, eu mostrei como eu tomo decisões, como eu resolvo problemas em tempo real, sem enrolação, bem direto ao ponto. E aí, além disso, a gente tem interações contínuas, fóruns de pergunta, você pode trazer, tirar suas dúvidas lá dentro, onde as pessoas já sabem, já estão vivendo aquilo também e podem te ajudar. E a biblioteca de recursos, onde eu falei para vocês, a gente tem um MCP nosso, que eu desenvolvi, um MCP, que é o AI Guards. Guarde isso aí, hein? Nossa, que trocadilho horrível. O AI Guards, inclusive, se você quiser me ajudar e contribuir com o projeto, se trata desse MCP que ele implementa o Privacy, tá bom? Aquela ideia de planejamento, revisão, execução, validação e confirmação. Boa. Além disso, a gente tem aqui dentro, né? Esse aqui sou eu explicando um pouquinho, um videozinho que eu fiz com o Renato. A gente tem aqui dentro, aqui, cheguei onde eu queria chegar, os nossos cursos disponíveis. A gente já tem um curso de agentes de IA, mas é bem diferente do que você está acostumado a ver por aí. Eu não vou te ensinar a fazer um agente de SDR, nada disso. Eu vou te ensinar como pensar enquanto programador, desenvolvedor de soluções e desenvolver fluxos que sejam manuteníveis, que no longo prazo faça sentido continuar desenvolvendo e que você não vai ter dor de cabeça. A gente não é apaixonado por uma única ferramenta, mas sim por uma boa metodologia de desenvolvimento componentizada. Aqui também a gente vai ter o curso de Vibe Coding, um guia completo. Então, se você está começando, eu tenho esse curso que basicamente eu apresento esse nosso guia completo de Vibe Coding. Eu trago a diferença do que é um Canvas, do que é um App Builder, do que é um AI Code Editor, os caminhos que a gente está indo com os Code Copilots e os AI Agents. Te ensino como escolher a melhor ferramenta, como pensar, qual o preço, precificação, qual que é mais barato, qual que é mais em conta. E aí você vai aprender estratégias como essa que eu ensinei agora do Replit. Trago o controle de versão, explico para você o que é controle de versão, para você dominar melhor ali a questão do GitHub. Prompt Engineering, eu trago para você boas práticas. Lembra que eu falei do Zero Shot Learning, One Shot Learning, Few Shot Learning, para você entender como passar o melhor contexto para a inteligência artificial. E te mostro o caminho para colocar a sua aplicação no ar, seja via Vercel ou Netlify. Eu te mostro quais são as possibilidades que você tem para fazer isso, tá bom? Isso no nosso guia de Vibe Coding. Aí aqui a gente tem também um curso de Cursor AI, que é uma IDE de desenvolvimento de software assistida por inteligência artificial. E basicamente, se você aprende a mexer nesse cara, lembra que eu falei no começo que o Cursor AI ele é um fork do VS Code? Você aprende a mexer nesse cara, você mexe em qualquer outra ferramenta de edição de código com inteligência artificial, porque todas elas seguem literalmente a mesma base de código, a mesma base visual. Então você aprendeu a mexer numa, você mexe em todas. A gente também tem um curso de engenharia de prompt, a gente também tem um curso de do zero à produção, onde eu criei um app do zero e a gente colocou esse app funcionando em produção. E agora também o curso Integração Front-End e Back-End. Como é que você conecta essas pontas? O que é front-end? O que é back-end? O que é requisição GraphQL? O que é requisição RESTful API? Como escolher qual caminho eu vou? Se eu uso um back-end as a service, se eu uso um back-end no código, qual a melhor decisão tomar? Isso tudo são fundamentos de desenvolvimento de software que são importantíssimos você saber na hora de desenvolver código numa abordagem de vibe coding, tranquilo? E aí vem a parte legal, galera. Isso aqui é uma comunidade, isso aqui não é um curso. Então, toda vez que eu lançar um curso novo, eu vou subir para a comunidade. E para vocês terem ideia do ritmo insano meu de trabalho aqui, eu lanço 1 ou 2 cursos por mês, pelo menos. Além de vários reviews que eu trago semanalmente dentro da comunidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Quem sabe faz ao vivo, lembra da frase aí do Faustão lá, ó. Eu trago vários reviews semanalmente, tá? Reviews de ferramentas, onde eu trago novidades que estão rolando, como usar essas ferramentas, como você ficar atento. Por exemplo, ó, pega isso aqui, ó, de graça aqui no ar agora, Ready. Ready é uma revisão, é uma ferramenta que eu fiz um review dentro da comunidade, que é uma alternativa, que não é um fork, não é uma cópia do Bolt, tá? Ele vai num caminho bem interessante, você consegue converter o que ele desenvolve para Figma, e eu fiz um review lá dentro. Então, semanalmente, eu faço review de ferramentas dentro da comunidade. O curso do Replit, nesse momento que eu estou gravando esse curso, é o momento que a gente vai falar disponível em breve para estar disponível, você pode usar, você pode assistir o curso. Em breve, um curso de Lovable, que eu vou te ensinar
as artimanhas do Lovable 2.0, que ele já traz coisas que o Bolt não tem, e ele começa a se diferenciar nisso também. Um curso de debugging, isso aqui é essencial quando você começar a ter problemas no seu software. Como é que você identifica um problema? Como é que você resolve esse problema? Em breve, a gente vai estar lançando esse curso de debugging. Um curso de AI Driven Development. Isso aqui é para o cara que é mais casca grossa, que já desenvolve software há algum tempo, que já tem uma base de código funcionando e quer implementar um processo de inteligência artificial dentro dessa base de código. Aí entra o AI Driven Development. E um curso de Bolt Do It Yourself, que é a versão open source animal do Bolt, que você consegue utilizar ferramentas como OpenRouter, onde você tem algumas APIs de LLM de graça. Essa talvez, aí eu vou contrariar o que eu falei, talvez é a única maneira que tem de você usar inteligência artificial para criar código que você não gasta nada, só um pouquinho mais de tempo para configurar. Em breve, a gente vai estar trazendo um curso de Bolt Do It Yourself também. E aí, galera, tem um investimento aqui de 497 que, por aí, eu já vi na internet, tem uma galera que fala de precificação só para vender um curso de Replit. Eu já vi curso de Replit nesse preço. Só um curso de Cursor AI, já vi curso de Cursor AI nesse preço. Então, esse preço, galera, de verdade, tá irrisório, tá bom? Tem um cupom de desconto aqui no comentário desse vídeo, na descrição desse vídeo, só para vocês verem que, galera, eu gosto de fazer isso. Então, toma esse cupom de desconto, usa, não sei até quanto que ele vai ficar disponível, eu espero que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele ainda esteja disponível, e em breve a gente vai subir o preço da comunidade. Não vai ficar assim para sempre, porque, claro, isso aqui está hoje um preço muito bom. A maioria das pessoas que estão entrando estão pagando no Pix à vista. Então, a gente percebe que tem um valor bom agregado. Mas não só isso, galera. 14 dias de garantia. Entrou, ficou 13 dias dentro da comunidade. Não gostou? Tranquilo, velho. Pede seu dinheiro de volta, eu te devolvo sem burocracia. Pode perguntar a qualquer pessoa que já pediu dinheiro de volta dentro da comunidade, que você vai ver que nunca teve nenhum tipo de burocracia. Mas aí que tá o ponto, é que ninguém nunca pediu dinheiro de volta, porque o curso é bom, o material é bom e a nossa entrega é boa. A minha entrega é literalmente uma entrega semanal e diária dentro da comunidade. Tá bom? Até a câmera travou aqui agora, do tanto que eu tô entregando dentro da comunidade. Review de ferramenta, live toda segunda-feira com o Café com IA, onde a gente vai tirar dúvidas sobre inteligência artificial, apresentar novas ferramentas e live pelo menos toda quinta-feira com o Pair Programming, fora outros eventos com convidados e workshops que acontecem mensalmente. Perguntas frequentes eu respondo aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você consiga agora desembolar doidado dentro do Replit, e a continuação do curso está aqui dentro da Vibe Coders Academy. Eu te vejo do outro lado. Muito obrigado pelo seu tempo. Se não é inscrito no canal, já se inscreve aqui e um abraço. Valeu, tamo junto.